Fala, galera, vamos acompanhar aí o debate do jogo aberto. Timão encara o Furacão pelo Brasileirão e a Portuguesa nas quartas do Paulista. E Yuri Alberto será desfalque nas quartas de final do Paulistão. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. A notícia do Yuri Alberto veio numa hora completamente errada. Uma contusão muito ruim, porque o Corinthians tem objetivos, reta final do campeonato estadual, e o jogador pode ficar até 6 semanas fora. É muito ruim para o Dorival e as suas pretensões. Você tem razão, Rê. Agora é o seguinte, por mais que ele esteja nesse clima de carnaval, eu te pra você que fique chateado, porque aqui está um sujeito que torce por pessoas. Yuri Alberto é um cara maravilhoso, dentro e fora de campo, maravilhoso. Maravilhoso também, sabe, esteticamente falando, que é um pedaço de mau caminho, mas a grande verdade é uma só, Rê. Eu tava conversando, sempre quando eu venho pro CT, ou quando eu vou lá pra São Paulo, ou quando eu vou pro Palmeiras, ou quando eu vou pro Santos, a gente acaba trocando uma outra mensagem. Até o que me foi passado é o seguinte, muitas lesões como ele teve, na hora de você dar o arranque, quando você começa a fazer aquela força, aquela alavanca, você dá uma estourada. Já aconteceu, inclusive, essa fonte me passou, que lá em 2017, olha só, contra o meu Atlético Paranaense lá em Curitiba, o Walter uma vez foi bater um tiro de meta, na hora de dar o arranque, ele teve que operar o posterior, porque realmente fez muita força. A mesma força, aparentemente, que o Yuri fez para conseguir chegar naquela bola. Então, assim, de novo, é olhar o copo meio vazio, o copo meio cheio. Copo meio cheio é que poderia ser grau 3, poderia ter que operar e só voltar depois da Copa e olha lá. Pelo menos um grau 2. O Yuri Alberto, eu quero falar uma coisa para vocês aqui, gente. O Yuri Alberto, ele é um cavalo, ele é uma égua, fisicamente falando. Porque é uma coisa impressionante como ele consegue, sobretudo por ser jovem, por se cuidar muito bem, ele consegue ter um prazo mais curto de recuperação. Mas é isso. As pessoas aqui do Corinthians não falaram em prazo, até vou falar o porquê. No ano passado, quando ele teve uma lesão, a expectativa é que ele fosse ficar aproximadamente 2 meses fora. Menos de um mês, o Yuri Alberto já estava aqui treinando com bola, sendo relacionado, depois jogou e teve uma sequência. Então, assim, claro que são lesões diferentes, mas vamos torcer para que, consequentemente, essa lesão, que ela é chata, grau 2, incomoda, machuca, arde, dói, que ele possa voltar com essa recuperação veloz o mais breve possível. Mas tirando o Yuri Alberto, o clima aqui, você vê até no clima de carnaval, todo mundo na manteiga, sabe por quê, Renata Fã? Porque é bom ser corintiano, Renata! Eu quero que você seja corintiano na quinta-feira. Aí a gente conversa, Capelanes. Quinta-feira, pode ser? Pra descontrair o ambiente, viu? Porque a notícia realmente chegou numa hora muito ruim. Nunca é bom lesão, tomara que nunca aconteça. Mas o Yuri Alberto, que é um dos protagonistas do Corinthians, vai passar por esse afastamento agora, em virtude dessa condição médica. Então, o Corinthians divulgou que nessa segunda 16, o atacante Yuri Alberto foi submetido a uma ressonância magnética e o exame identificou uma lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda. O atleta já iniciou o processo de recuperação com a equipe de fisioterapia do clube. Marco Aurélio Cunha, traduza pra gente a gravidade da lesão. Uma lesão grau 2, Renata, é uma lesão que tem uma importância, especialmente no bíceps femoral, que é o músculo posterior da coxa. A fase de regeneração demora aí 2 semanas. Regeneração é os tecidos se juntarem. E aí, para começar a etapa de dinamização, de exercício e tudo mais, 30 dias, 35, 40, ele está pronto. Que coisa, hein? Chico Garcia, o Ronaldo falou em Guinegão, tem o Pedro Raul, mas o Yuri Alberto é um titular absoluto. É difícil até substituí-lo. Não dá para comparar. O Guinegão, ano passado, até aproveitou a chance bem, né? Depois, natural da idade, teve algum tipo de oscilação. E talvez seja o único jogador, com a característica do Yuri, não tem. Com a característica não tem. Porque ele é um 9 que se movimenta muito, cai pelos lados, ataca o espaço. Aperta zagueiro. Também, cansa zagueiro. O Pedro Raul, cara, o Pedro Raul fez muitos gols no Ceará no passado. Mas, assim, você tem que ter um tipo de jogada para ele. Ele é um cara de área, um cara que não sai da área, ele faz pivô, ele ataca a bola aérea e o Corinthians não joga dessa maneira. E, assim, eu vejo muitos torcedores pedindo mais chances ao Pedro Raul. Ele teve no começo do Paulista, ele acabou entrando e, assim, é impressionante. Não sei se a camisa pesa, ele não consegue. Mas o Dorival agora vai ter que se virar. Vai ter que se virar com o Guinegão, o Kaique, o Vitinho, que a gente vê um recurso técnico, mas falta um acabamento ali no Vitinho também. O Caio César, que chegou, machucou também, vai voltar nos próximos dias. É ruim, Renata, porque como o Yuri Alberto não existe no elenco do Corinthians e raros no Brasil. E ele com o Memphis Depay, com o Garro, o Bidon, quem seja, realmente faz muita diferença. Sgarbi, é ruim porque chega a reta final do Campeonato Paulista, o Corinthians está defendendo esse título, é o atual campeão da competição e sem Yuri. Se for pensar nos últimos anos, o cara do Corinthians é o Yuri, ele e Hugo. O cara que é muitas vezes questionado também, mas o Yuri é aquilo. O cara que na decisão aparece é ele, Yuri Alberto e Hugo Souza. E é um cara que se cuida muito, né, Rê? Nunca vou esquecer, tem uma lesão que muita gente falou que ele ia ficar meses e meses parado. Uma hérnia inguinal. Uma hérnia inguinal, exato. Ele se recuperou em um mês, pouco mais de um mês, se não me engano. Ele voltou rápido, já voltou bem fisicamente. Então ele é um cara que se cuida bastante, um jogador que, nesse sentido, por exemplo, para todo mundo,
mas faz falta. Eu concordo com o Chico, quando ele fala do Guinegão, por exemplo, só que, por incrível que pareça, a gente questionava muito o elenco do Corinthians. Só que, pô, Pedro Raul, cara, dá chance pro cara também, pro Guinegão. São jogadores, assim, que numa temporada longa, do jeito que vai ser, que o Corinthians vai jogar Libertadores, vai jogar Copa do Brasil, Brasileiro, tudo, pode ser jogadores importantes. Então, se tem um momento pra dar oportunidade pra eles, é agora. Edu, pensando em Campeonato Brasileiro, jogo atrasado, fora de casa, gramado sintético bem questionado nos últimos tempos, o do Furacão. E, além disso, a decisão do Campeonato Paulista contra a Portuguesa no domingo. Você imagina que o Dorival, até com a ausência do Yuri, vai mesclar o time, vai poupar jogadores ou vai com força máxima, na sua opinião, para as duas partidas? Renato, eu acredito que ele vai poupar sim, vai colocar um time misto, até porque a gente está vendo agora o preço que está sendo pago por um jogador tão importante como o Yuri Alberto tendo essa lesão. Então, de repente, ele saber lidar ali com os movimentos de estar colocando jogadores para jogar. Eu acredito que a conversa entre a preparação física e a fisiologia deva ser diariamente, até para ver, de repente, o grau do cansaço dos atletas. Então, eu acredito que ele vai de time misto, até porque a gente sabe que o Campeonato Brasileiro, por mais que seja importante o jogo atrasado, mas as finais aí do Campeonato Paulista será muito mais importante. E tem pouco tempo, né? Um jogo só contra a Portuguesa. Lembrando que se empatarem, vai para os pênaltis. Ulisses Costa, como é que você vê o desenho do Corinthians sem o Yuri Alberto? Para você, qual é a alternativa mais viável? É Guinegão? Chance para o Pedro Raul? O Chico falou em Vitinho também. Qual seria a alternativa? Vai fazer muita falta, né? Um jogador que faz falta, sim, porque eles se completam, né? Tanto ele, o Memphis, como você citou, e o Garro, são jogadores que se completam. O Guinegão vinha muito bem. Aí muita gente, mas o Guinegão parou. Não, o Guinegão nem entrava mais no jogo. Então o que aconteceu? O Guinegão teve uma sequência quando o Yuri machucou, até quando o Memphis estava fora do time, fazendo gols, chegando à frente, se posicionando. É um jogador jovem, rápido, de uma força física impressionante. E aí, de repente, volta todo mundo e o Guinegão nem entrava no jogo. Uma opção do treinador. Ele nem entrava para fazer 10, 15 minutos finais. Então ele perdeu todo aquele ritmo que ele estava. Eu acho que, na minha opinião, o Guinegão tem que ser o centroavante do Corinthians. Ronaldão, você está alinhado com o Ulisses? Sim. Eu estava escutando também o Agostinho Carrara aqui. Quem? E a linha de raciocínio foi boa, viu, bebê? Tá parecendo um biscoito de sabugosa. O táxi tá na porta. O Yuri vai fazer falta, Ebinha. Vai fazer falta, mas é o seguinte, tem o Guinegão. Aí se não der certo, é o que o Edu falou também. Se ele gosta da bola parada, tem que posicionar o Pedro Raul, porque ele não teve velocidade, o Pedro Raul. Tocou a bola pra ele e volta uma cadeira. Mas o cara não teve chance também no Corinthians ainda. Como não teve chance, rapaz? Dá tempo pra ele. A mesma chance que ele teve, o Guinegão teve e soube aproveitar. Não, concordo, mas aí os dois podem ter chance agora. Visconde de sabugosa. Tá rouco, nossa senhora. Eita, terça-feira, O cara tá rouco. Não tô rouco, não. A tua geração não é igual a nossa, não aguentava uma semana Agora sem você fica falando, tá pedindo pra todo mundo. Eu sou Agostinho Carrara, o Everton Fisiologia. É Binha, aí chama ele de Ovelha Dolly, ele fica bravo, não é? A Ovelha Dolly. A Ovelha Dolly. Como é que é? Você deu um outro apelido pra ele hoje, aí, Cicinho? Genival Lacerda. Porque esse pastor não tinha mais escapar, não, viu? Ô, Cicinho, mas realmente é uma perda bem considerável. E a Portuguesa é um time que ninguém tá falando muito, mas, por exemplo, ganhou do São Paulo, não é? E agora vai fazer esse jogo no Canindé com o Corinthians, que não terá o seu principal artilheiro. Exatamente, Renata. Não vai ser um páreo fácil pro Corinthians, mas se a gente colocar no momento que o Yuri não correspondia dentro de campo, um cara que sobressaía era o Garro, que hoje, nesse esquema tático do Dorival, ele vinha ficando no banco de reserva. Provavelmente deve fazer essa alteração, colocar o Garro no lugar do Yuri e mudar somente a questão de posicionamento. Porque o Garro, no último jogo, jogou muito bem. Então, assim, acredito que o Dorival vai optar por experiência. Principalmente num jogo contra o Atlético Paranaense, que é um jogo fora de casa. Você precisa ficar mais com a bola, até pelas condições do campo. Então, assim, eu vejo nessa saída do Yuri, essa grande perda, a entrada do Garro. Everton Guimarães, apareça em sua... Ai, mas também avisa, hein? Não precisa chegar de supetão assim, assustando. Oi! Você sabe que ficou melhor? Você tá meio... Eu estou aqui desde o início, né? E aí, vendo bem, analisando friamente cada figura aí no programa, que me chamou a atenção seguramente foi do Ronaldo, né? Genival Lacerda foi o melhor apodo ao Ronaldo. Toca uma do Genival Lacerda para nós aí, em homenagem a Ronaldo Giovanelli, porque a pança tá do Rio América, né? Então... Leila Pereira? Tá estranho. Tá melhor. Ô, Renata, deixa eu dizer uma coisa pra você Diga! aqui. Você não perguntou não, mas eu vou responder sobre a questão dos prazos, né? O Corinthians não apresenta prazo para a contusão do Yuri Alberto, mas é porque os prazos normalmente lá não são cumpridos, principalmente os de pagamento. Agora, passando para o lado técnico da coisa, nós precisamos falar exatamente sobre... Eu acabo concordando com o Sgarbinho, que tomou um chapéu do Memphis Depay. Por quê?
Porque você tem o Pedro Raul, dependendo do jogo que for feito, o Pedro Raul é o cara que consegue fazer parede, é o cara que consegue, por exemplo, segurar a bola para subida de laterais, ele tem essa característica. Se for cruzar a bola para a área num gramado ruim, num campo mais pesado, ele é um cara que pode ajudar mais do que o Guinegão. Se você quer uma característica de jogador mais veloz, que tem tem características algumas parecidas com a do Yuri, é o Guinegão. Então, e aí essas soluções, quem tem que se virar com elas é exatamente o Dorival. E o Dorival tem por característica recuperar jogador ou reinventar jogador. A história do Alisson no São Paulo já mostra muito sobre isso. E não é também nenhum absurdo, se bem fisicamente, até isso que o Cicinho acabou de dizer. Você jogar com 2 atacantes e reforçar o meio com mais um jogador que chega bem à frente, que é o Garro. Tem que estar bem fisicamente. Mas o que mais me agrada é a possibilidade de usar, sim, o Guinegão. E num gramado ruim, num campo pesado, você mete o Pedro Raul por ali, que é um jogador também que pode ser mais útil quando começar a chuveirar a bola para a área. E no mais, um abraço a todos e, em especial, ao grande Genival Lacerda do Jogo Aberto. Só feras aqui, não é? Só gente famosa. Bom, falando em fama, todo mundo conhece a fama de John Arias. O que ele praticou no Fluminense foi acima da média. Um jogador diferenciado, elogiado, seleção colombiana, futebol inglês. E mamãe Leila foi lá e, ó, trouxe de volta. Então, é você mesma, Leila. Arias foi apresentado, já falou e já está pronto para servir aos comandados e ao comando de Abel Ferreira. Duda Dracena, se os bastidores do Palmeiras forem tão animados quanto os nossos, gente, as conversas aqui. Agora, a conversa é uma só. John Arias, não tem muito o que falar, é só colocar pra jogar, Edu. Só dá a camisa pra ele, entra no campo e ele faz o que sabe fazer, Renato. Então, acho que é treinador, né? É um jogador que dispensa comentário. Ele já mostrou seu potencial no Fluminense. É claro que ficou pouco tempo lá fora na Europa, mas retornou agora visando a Copa do Mundo. Então, nada mais justo, Chico, de jogar um time grande, que vai brigar por título, então vai estar com uma visibilidade muito grande. Então, acho que o Palmeiras acertou muito nessa contratação, Renato. Estou muito feliz, realmente. E tomara que ele possa dar muita alegria para nós. E quem que sai, Edu? Quem sai? Maurício. Maurício? Tá lá, doutor, não pensa não, Maurício. Assim, eu entendo o doutor, que o doutor viveu o futebol antes do que todos nós, né? Tava lá na Santa Ceia jogando bola, ele tava lá. Na Santa Ceia? Ele trouxe a bola. Ô, doutor, no seu tempo eram apenas 3 substituições. Hoje são 5. E muitas vezes, quando você mexe no intervalo, no segundo tempo, você desarma o teu adversário que olha pro banco e não tem recurso. Se o Maurício eventualmente não começar um jogo, ele vai entrar no intervalo aos 15, aos 20 e pronto. E aí vai ser um acréscimo, inclusive bem fisicamente. Hoje você precisa ter 16 titulares. Então não me preocupe com essa história, onde vai jogar. Num jogo vai jogar um, no outro jogo vai jogar outro. E outra, jogos de 3 em 3 dias. Quem tem mais é quem mais pode. No futebol hoje. Quem tem mais tem 3. Doutor, não precisa nem almoçar hoje, hein, doutor? Chico almoçou o senhor. Peraí, eu concordo. Doutor, eu gostaria de ter um filho como Chico Garcia, Eu concordo com essa com o Chico. estirpe, essa categoria, essa inteligência. Eu podia ser o pai. Escuta. Doutor, a gente aprende sempre com a sua sapiência, mas a dos outros também existe. Mas claro, eu concordo com o Chico, exatamente isso. Agora, o problema todo é o cara que sai, o jeito que fica esperando para entrar. Gestão, tem né, que ter doutor? uma gestão Tá falando de muito boa. Benzinho, Quando tem doutor muito foi bem jogador pergunta. bom, a gente tem que fazer uma No gestão Palmeiras tem muito comando, equilibrada. doutor. No Palmeiras Eu tem comando, acredito que não tem. tem essa Eu só bagunça, não quero E que que ninguém comando? saia chutando copinho nem entrando chutando garrafa. Isso aí, doutor. Doutor, sério, não deu uma dorzinha de cotovelo, doutor? Sério, doutor? A grande realidade é que no futebol de hoje é difícil você ver isso. O Antigamente, quê? os jogadores tinham mais personalidade, batiam de frente com o treinador, falavam. Hoje não. Hoje eles aqui, né? Na minha época, Nossa, na minha época era Primeiro assim. eu quero mandar um Na minha época eu beijão. não batia de frente com o treinador, Um não. beijão pra nossa rainha do basquete, a Hortência. A Hortência também era assim. Oliveira, deixa eu falar uma coisa pra você, minha querida. Você é linda, gata, maravilhosa, mas não faz isso com o menino. Agora, doutor, em relação especificamente ao futebol. E o futebol? Ao futebol Léo Dias doutor, começa de a ver o hoje. melhor da Ao futebol de hoje, a situação é completamente diferente. Quanto mais jogador você tiver, melhor é. Quantos jogadores que saem do banco e resolvem quando você tem elenco? Então você, olha, agora, tem que escalar bem, tem que ter uma gestão maravilhosa, o cara tem que ter cabeça boa. Mas no Palmeiras tem só jogadores. Mas quais os jogadores que dão problema no Palmeiras? Não, desculpa. De comportamento, eu não vi nenhum. Não, Ulisses, desculpa. Se não vai contratar então um craque porque o outro vai fazer biquinho, esse outro, que não é o caso, com certeza não tem que estar no Palmeiras, pô. É isso, a temporada é mais uma vez, o Palmeiras vai jogar quantos jogos essa temporada? O Palmeiras joga todos os campeonatos possíveis, tem que ter reforço, tem que ter vai ser campeão, viu? E, O Felipe Luiz já tinha pedido demissão do Flamengo. E o Arias seria titular em todos os times do Brasil. Talvez Ontem. não no Flamengo, e no resto todos Não, os no times. Flamengo seria também. Olha, pode ontem entrar, o ex-time do Arias do Fluminense esteve em campo. E hoje o jogador que eu gosto de ver é o Lúcio Acosta. Nossa, Só entrou no bom segundo demais. tempo. Joga Só no demais. segundo tempo. Bom de bola. Então, Joga essa demais. dosagem, essa carga, por uma temporada que é insana. Mas vai parar para a Copa do Mundo. Vários atletas estarão na Copa do Mundo. E não vão ter férias, não vão ter parada. O Arias pode ser um deles. Então, o Arias, com certeza. Se não tiver lesão, vai para a seleção colombiana.
Agora, Everton Guimarães, quando que uma figura como o Arias pode ser um problema? Jamais é solução para ontem. Avisa, meu Agora sim. Bota máscara. Eu fico imaginando. É o carnaval. Sabe o quê? O quanto deve estar incomodando Triucas, Ronaldos, né? Deixa eu ver, quem mais tem aí? Não, Triucas não, né? No caso, Triucas, Ronaldo, o pai da Rivelina e da Basília, que é o Ulisses, né? Tá todo mundo incomodado com a contratação do Arias, porque, de fato, ele seria titular em 100% dos clubes brasileiros. O Arias vai entrar no meio-campo, que já tem um cara que eu sou fã incondicional, que é o Marlon Freitas. Então, assim, o Palmeiras se deu ao luxo de liberar o Veiga para trazer esse cara que está aqui ao lado, que joga muita bola, Renato. O nível do Palmeiras agora, num setor que ganha jogo, subiu substancialmente. Então, vai lá. Torcer Palmeiras deve ser uma teta, né? Porque o clube que faturou quase 2 bilhões ano passado, mas não ganhou nada. Pô, mas não vai ganhar todo ano, né? Porque o Flamengo, que tem orçamento de 2 bi, também não ganha todo ano, né? Passou também liso em anos anteriores, mas é uma realidade. Que hoje nós temos um super orçamento, um super elenco, que é o do Flamengo, e agora, com a chegada do Arias, o Palmeiras se aproxima muito e quase se iguala ao Flamengo. Então nós estamos falando dos dois, que são favoritos a tudo, forem disputar na temporada. Das grandes contratações do futebol brasileiro, sim, a vinda do Gerson para o Cruzeiro, uma baita contratação, e agora a do Arias para o Palmeiras. Então eu imagino, sim, o recalque, né, do pai da Basília e da Rivelina, dos Triucas, da turma aí que está secando, porque o Palmeiras não é problema nenhum. Muito antes, pelo contrário, o Arias é a solução para 100% dos clubes no continente. Não é só no Brasil, não. Não, mas se a mamãe Leila quiser fazer um intercâmbio com o Inter, eu aceito na hora. Manda 7. Eu também. Não é? Agora, Capelanes, uma perguntinha bem direta pra você. O Arias, na sua opinião, tem que estrear já contra o Capivariano no final de semana ou espera pra dar um molho diante do Fluminense no Campeonato Brasileiro? E aí? Que bela pergunta. Eu já colocaria ele pra dar aquela sentida, sabe? Aquele cheiro do vestiário, ó. Aquele cheiro da rapaziada, aquele cheiro do campo, aquele cheiro da arquibancada, o cheiro do ambiente novo do Palmeiras. Pois é, acho que você poderia colocar o Arias no banco, entendeu? Daqui a pouco, segundo tempo, o jogo deve estar liquidado já, o Arias entra, né? Dá uma soltada, tira aquela enraca, ansiedade da estreia, e aí depois põe o homem pra jogar. Eu vou falar uma coisa, que atenção, Departamento de Comunicação Digital do Grupo Bandeirante de Comunicação. Muita gente fala assim, Capela, você não sabe nada de bola, mas eu vou escalar o Palmeiras pra vocês, tá? Abel, me ouve, Abel. Me coloca na sua comissão. Eu vou te dar o bolo pronto, só coloca no forno e espera sair com o título. Quando o Palmeiras enfrentar uma equipe grande, você pega Flamengo, Corinthians e assim vai, você polui o meio-campo com qualidade, Evangelista, Marlon Freitas e Andreas Pereira. Aí você tira o Flaco, põe Paulinho, Vitor Roque e John Arias. Lindo. Quando o Palmeiras for enfrentar uma equipe mediana para baixo, você abre mão do Evangelista, deixa o Marlon, deixa o Andrés, coloca o John Arias, Vitor Roque, Paulinho e seja feliz, com o Maurício no meio campo ligando todo mundo. A receita do bolo é essa. Qualquer coisa que fuja disso que eu tô falando, o Abel tá inventando moda. Agora que ele tem muita matéria-prima, agora não tem discursinho de não, veja bem. Agora, ou entrega ou tchau. Ponto final. Capelanes, você tá meio estranho hoje nas análises. Parece o Zé do Abel, o Capelani. Ai, que lascar. Uma coisa meio estranha. Doutor Marco Aurélio Cunha... O Yuri Alberto deixou o campo de maca na última rodada da fase de grupos do Paulista. O jogador teve uma lesão confirmada no músculo posterior da coxa e virou desfalque no Corinthians. O atacante do Timão caiu no chão e foi substituído no final da segunda etapa. Dorival Júnior iniciou o jogo com o Yuri no banco, justamente para controlar o desgaste físico no início da temporada. Na coletiva após a vitória por 1-0 contra o São Bernardo, Dorival não negou a preocupação. O técnico lamentou que a lesão aconteceu mesmo com poucos minutos jogados. Yuri entrou aos 16 minutos do segundo tempo e foi substituído aos 45. Dorival acredita que a situação seria evitada com a chegada de reforços. Mais uma vez estamos perdendo Yuri em um momento muito importante da competição. Por isso, venho falando com frequência a respeito de um elenco com mais opções para que a gente possa ter o desenvolvimento da equipe e uma troca natural de um profissional por outro. Como Dorival reforçou na entrevista, não foi a primeira vez que Yuri virou baixa. A última vez que o atacante teve problemas médicos foi em dezembro, quando tratou dores no músculo adutor. Apesar da preocupação, o camisa 9 já demonstrou que pode surpreender o departamento médico e a torcida. Em novembro de 2024, Yuri ficou 9 dias fora após uma lesão na coxa de grau 1B,
perdendo apenas um jogo. O atleta também se recuperou em tempo recorde depois de uma cirurgia de hérnia inguinal em 2025. Previsto para ficar pelo menos um mês fora, Yuri Alberto voltou a treinar depois de 21 dias. A primeira lesão de Yuri foi uma fissura na costela, sofrida contra o Palmeiras em 2024. Mesmo com a gravidade, o atacante ficou disponível em 8 dias.